Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje a gente vai falar sobre o brasileiro queridinho. É bastante comum a gente usar aumentativo e diminutivo nas palavras, é um hábito brasileiro que a gente usa para dar um charme na frase. Muitas vezes a gente nem percebe, mas está usando palavras no diminutivo e no aumentativo. Alguns dizem que isso vem da infância, porque quando a gente fala com uma criança ou com um pet, a gente usa tudo no diminutivo. Coisinha mais linda, brincar de carrinho, parquinho, bolachinha, maçãzinha, enfim. Outros dizem que falar no diminutivo suaviza as palavras e elas se transformam em palavras fofas. E não tem regra de uso. Estudante, médico, gari, idoso, todos já usaram pelo menos uma palavra no diminutivo hoje. Não na vida. Hoje. Porque a gente usa isso o tempo todo. Eu mesma hoje falei que ia tomar um cafezinho. Praticamente nenhuma palavra em português está imune ao diminutivo aqui no Brasil. Curiosidade, eu usei a palavra pet, que é animal de estimação em inglês. Porém, a gente usa a palavra pet aqui no Brasil, em vez de falar animal de estimação, porque é uma palavra menor, mais rápida. Eita, povo preguiçoso! Como a gente bem sabe, as palavras evoluem, surgem expressões novas todos os dias, expressões antigas ganham novos significados, a forma de escrever uma palavra muda. Palavra é uma coisa que nunca vai deixar de evoluir. E eu descobri essa semana que as primeiras palavras faladas pelo homem, as primeiras palavras da história do ser humano surgiram do ódio, do amor, das emoções em geral e não da fome e da sede como eu achava que era. E por ser de origem emocional, a gente usa o diminutivo e o aumentativo para expressar melhor as nossas emoções e as nossas intenções de um jeito mais impulsivo, mais espontâneo. Dependendo de como a palavra é colocada no contexto da frase, ela pode indicar que alguma coisa é menor ou maior, mas também pode mudar totalmente o sentido daquela palavra. No português, a gente tem o sufixo inho para masculino, inha para feminino, que são os sufixos usados para transformar uma palavra em diminutivo. Inho, inha são os principais, mas tem outros. Acho, culo, ebre, eco, ejo, ela, eti, eto, isso, in, isco, ito, ote, uxo, ulo, únculo, usco. Mas vamos focar em inho e inha. Palavras terminadas em inho, inha fazem as coisas serem menores ou mudam o sentido da palavra, mostrando que aquilo é uma coisa fofa ou uma pessoa fofa. Mãezinha e paizinho, eu tô querendo dizer, meus pais são fofos. Para aumentativo, o principal sufixo é ão para masculino, ona para feminino. Tem também arra, orra, orro, arel, astro, as, acás, alhás, arás, arrás. Mas vamos focar em ão e ona. As palavras terminadas em ão e ona podem indicar que aquilo é uma coisa maior ou transformam as palavras mostrando que aquela coisa é foda ou aquela pessoa é foda. Mãezona e paizão, meus pais são fodas. A gente nunca pode deixar de entender o contexto da frase. Os diminutivos e aumentativos podem acrescentar diversos significados ocultos que podem fugir da percepção do gringo. Por exemplo, se você chama alguém para tomar uma cervejinha, é um convite inocente para uma coisa rápida, sem a intenção de se embebedar até tarde da noite, quando é com amigos,
ou sem a intenção de um algo mais quando é com aquela pessoa que você gosta. Porém, quando o encontro acontece, é muito possível que os amigos se embebedem até tarde da noite ou que role aquele algo mais com a pessoa que você gosta. Mas se alguém disser que não gostou disso que aconteceu, você pode se defender falando que só chamou para uma cervejinha. E aqui a gente começa a conhecer o brasileiro malandro. Mas isso de falar as coisas no diminutivo, pessoas doces falam assim. Geralmente os brasileiros falam muito assim, para trazer uma sensação de bondade e de afeição, que é uma coisa bem característica do espírito brasileiro. Isso acontece porque os brasileiros são mais calorosos, mais amorosos, gostam de contato, de corpo a corpo. Eu não gosto, mas a maioria dos brasileiros gosta. Não me toque! Uma coisa engraçada do diminutivo aqui no Brasil é que às vezes eles suavizam tanto aquela palavra que acabam dando um sentido oposto a ela. Por exemplo, quando você está esperando alguma coisa e a pessoa diz só um minutinho, pode saber que vai demorar. Ou quando o pão acabou de sair do forno, tá muito quente, certo? A gente diz que tá quentinho, tá muito quente, não tá pouco quente. Mas a gente fala no diminutivo, quentinho, porque a gente ama pão que acabou de sair do forno. E aí um exemplo de aumentativo, já que eu tô falando só de diminutivo, um jogo de futebol, por exemplo, se o goleiro fizer o papel dele, cumpre a tarefa dele, ele é um goleirão. Mas se o juiz não trabalhar de maneira digna, aí ele é o juizão. O juizão roubou naquele jogo. Um diminutivo também pode ser um jeito de menosprezar alguém. Por exemplo, se você tem um professor e você não acha que ele dá aula bem, você acha que ele não sabe explicar a matéria, ele é um professorzinho. O diminutivo também serve para dar uma indireta quando você quer dizer que não gostou de alguma coisa, mas sem dizer que não gostou. O exemplo mais famoso e mais usado é o bonitinho, que é quando a gente quer dizer que a pessoa não é bonita, mas ela tem um charme. É uma pessoa bonitinha. Tem algum tipo de lógica oculta nos diminutivos e nos aumentativos que podem ser muito difíceis para um gringo entender, mas o brasileiro entende rapidinho. Se for alguma coisa diferente de tudo que a gente já viu, dependendo do contexto, da entonação da voz, a gente entende muito rápido se aquele diminutivo ou aquele aumentativo é uma coisa positiva ou negativa. É uma coisa que já é natural do brasileiro. Alguns diminutivos podem significar outra coisa. Por exemplo, camisa é uma peça de roupa. Naturalmente, a gente vai falar que camisinha é uma camisa pequena, certo? Errado. No Brasil, camisinha é, na verdade, o nome popular do preservativo para o sexo. O nome original era camisa de Vênus, em homenagem à deusa romana do amor, e passou a camisinha. E aí tem outras palavras que podem ter outros significados. Coisinha, por exemplo, é muito normal os pais aqui do Brasil chamarem sua filha de coisinha mais linda. Pode ser usado para pessoas em geral. Ele briga por qualquer coisinha. Ele briga por qualquer motivo. Não tive tempo de almoçar. Vou passar na lanchonete para comer qualquer coisinha. Qualquer coisa, qualquer comida. Tem terrinha, que seria cidade, país. Por exemplo, vou fazer um show na terrinha do Papa, na Itália. Tem baixinho, que pode indicar criança. Tem pombinhos, que é como a gente chama um casal feliz. Os pombinhos casaram na semana passada. Tem
pegadinha, que significa cilada. Ontem eu caí na pegadinha do João. Tem vaquinha, que é quando as pessoas colaboram, dando dinheiro para alguém que está precisando, ou quando alguns amigos vão fazer uma festa, por exemplo, e fazem uma vaquinha para juntar dinheiro para comprar a comida, a bebida ou outra coisa que eles querem que tenha na festa. Quando o contexto é bom e afetuoso, que comidinha gostosa! Gostou do cafezinho? Oi, lindinha! Quando a situação é de desconforto, o diminutivo serve para atenuar a situação. Tô gripada, preciso tomar um remedinho. Remedinho, nesse caso, seria para uma coisa simples, uma doença não tão grave. Se fosse alguma coisa mais grave, aí a gente usa remédio. Esses são alguns exemplos do uso do diminutivo no dia a dia dos brasileiros. Obviamente tem muito mais, muitos outros exemplos, outras situações. Então fica a dica para quando alguém vê eu usando palavras no diminutivo ou no aumentativo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, e até o próximo vídeo.